Mas foi uma história de luta, né? 2 anos sem faturar, me endividava nos cartões de crédito, que naquela época, né, eu tinha 10 cartões de crédito e pegava juros de um para cobrir o outro. É a história da bicicleta, né? Mas eu não via fim. Mas eu tinha uma coisa que era, além da persistência, que minha mãe chama de teimosia, né? Fala que eu sou teimoso, mas eu acredito que sou, sim, é persistente. Depois desses 2 anos sem faturação nenhuma, sem faturar, aí eu comecei com o primeiro cliente no dia que a minha filha nasceu. Epa. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma edição do Business to Podcast. Vocês devem estar achando algo um pouco diferente no layout aqui do nosso programa hoje. Sim, nós mudamos para um novo estúdio. Eu acho que isso mostra a evolução do nosso programa. Mas com muito prazer, hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu sempre falo que meus convidados são ímpares. Mas com certeza o Miguel, vocês vão perceber que ele é um pouco diferente. Miguel Pardo Calvo. Miguel é um brasileiro que já vive há 10 anos na Espanha. Sua carreira é de muito sucesso e muito longa. O Miguel, basicamente, para eu sintetizar, o Miguel é engenheiro, o Miguel é empresário, o Miguel é líder de alguns grupos empresariais e o Miguel também é presidente da Vistas Portugal. Miguel, ninguém melhor do que você para falar sobre si. Muito bem-vindo ao nosso programa, Miguel. Olá, tudo bem? Como é que está, Eduardo? Tudo bem. Um prazer estar aqui com você, né? E, bom, não é tão assim como você falou, tão pérolas, coisas tão lindas, não? Porque, afinal, eu passei também, como todo empresário, muita dificuldade, né? O importante é sair delas, né? E, para isso aí, eu utilizei alguns recursos que nós, empresários aqui, CEOs, temos para poder dar a volta e sair por cima. Miguel, dentro dessa... Você pode falar um pouco mais sobre tua trajetória, como o Miguel começou Quer dizer, sua história desde o interesse, quando você brotou o seu interesse pelos negócios, Como começou isso? Você resolveu, eu vou fazer engenharia e depois como é que se tornou um empresário? Como é que é essa trajetória? Olha só, eu acho que essa trajetória começou quando eu tinha 2 anos de idade. Foi? Né? Porque meus 2 avós espanhóis, eles foram na época da guerra para o Brasil e então foram muito empreendedores, não? Eles tiveram que se virar, né? Um deles tinha 13 filhos, outro 11, então um deles saiu meu pai, outro saiu minha mãe, mas eram pessoas muito empreendedoras, tanto que a família toda é empreendedora. Mas eu lembro que aos 2 anos de idade eu estava na fazenda do meu avô, no meio de vaca ali andando. E isso no Brasil? Gosto, no Brasil. No Brasil. Né? E dava gosto ali, aquilo, né? De ver crescer, ver, né, o gado trazer vida, né, para o planeta e ver aquilo se multiplicar ano após ano. Eu falei, nossa, como o mundo é bonito, não? A gente tem aqui o poder de ajudar algumas coisas, não, a se multiplicarem. Então, acho que isso veio da minha infância, toda a minha família é empreendedora e, claro, não podia ser diferente, né? E como você iniciou de fato a sua carreira até você conseguir constituir o seu primeiro negócio? Normalmente, todos acham que é muito simples, né? Quer dizer, mas com certeza você deve ter levado muitos tombos, mas vamos ouvir de você. Total, olha, eu comecei com 15 anos de idade vendendo camiseta, né? Então, eu peguei a camiseta mais bonita que eu tinha ali, abri ela e aí eu comecei o meu processo de outsourcing. Eu estou falando disso há 40 anos atrás, quase. E eu comecei meu processo de externalizar, né? Então eu peguei uma costureira para fazer a costura, outra para fazer a galoneira, outra para fazer o overlock, né? Outra para fazer o silk da camiseta, o empaquetamento da camiseta e vendia para todo mundo, para a escola, para todo lugar. Então eu comecei cedo a minha carreira empreendedora, mas logo eu fui fazer engenharia, né? E na engenharia eu estava muito inquieto. Eu fiz um plano estratégico, aliás, é uma característica muito forte que eu tenho, né, da parte estratégica. Isso começou quando eu fiz a milha, eu fiz exército no Brasil obrigatória, né, então eu acabei entrando no exército, fiz cavalaria, né, e adorei saber
dos planos estratégicos que existiam, né? Isso me deu um gosto enorme, que eu já tinha o empreendedorismo, mais planejamento estratégico, mais operações, eu adorei. E aí eu peguei a engenharia e fiz um plano também. Então eu trabalhei desde o primeiro ano de idade, eu trabalhei numa empresa de refrigeração, depois numa Autoparts internacional, trabalhei numa empresa de gases e ar líquido, para não falar o nome da empresa, em marketing, sempre em departamentos diferentes. Não? Depois trabalhei numa montadora de tratores, depois numa outra montadora de caminhões e logo numa empresa de petróleo. Né? Sempre em setores diferentes, segmentos diferentes, para quando eu terminasse, eu tivesse a bagagem de empreender onde eu mais gostava. Né? E aí eu vi a oportunidade na última empresa que eu tive, foi a Shell, né? Fiquei 4 anos lá, já saindo da engenharia, e aí eu montei uma empresa que ela teve 29 anos. Né? Qual era a especialização ela dessa começou empresa? com lubrificação industrial, vamos dizer assim, porque eu estava na Shell, mas ela partiu rapidamente para manutenção industrial, manutenção preventiva e preditiva para a indústria. Não? Então, aí comecei do zero, do nada, né? Sem dinheiro, sem ajuda. Né? Foi bastante interessante aí o começo. Tem uma história muito interessante por trás, mas foi uma história de luta. Né? 2 anos sem faturar, me endividava nos cartões de crédito, que naquela época, né, eu tinha 10 cartões de crédito e pegava juros de um para cobrir o outro. É a história da bicicleta, né? Mas eu não via fim. Mas eu tinha uma coisa que era, além da persistência, que minha mãe chama de teimosia, né? Fala que eu sou teimoso, mas eu acredito que sou, sim, persistente. Depois desses 2 anos sem faturação nenhuma, aí eu comecei um primeiro cliente no dia que a minha filha nasceu. No mesmo dia eu tive a notícia da minha filha, que ela nasceu, fechei meu primeiro negócio, tanto que a Isabela eu chamo de minha estrelinha da sorte. Eita! Né? Ela brilha muito aí, ela está no céu aí, brilhando de céu, né? Numa forma de falar, ela está no mundo ainda, né? Brilhando, mas é minha estrela da sorte. Né? E você pode considerar qual o ponto de virada quando você disse, esse negócio vai dar certo? Onde é que você começou a perceber isso? Depois de 10 anos como empresário, chegando a $1 milhão de faturação, e sem tempo, porque eu trabalhava 16 horas por dia, sábado e domingo. Era comum terças ou quintas-feiras eu não dormir, né? Porque eu trabalhava e eu não sabia por onde ir, não sabia por onde crescer. De repente me chegou uma organização, bateu na minha porta, né? Que sempre é indicação. Isso foi em 2004, hein? E eu entrei nessa organização para ver, chama Vistad, é uma organização do mundo para CEOs e empresários, eu não conhecia, né? Mas eles já estavam há muito tempo no mundo. Eu entrei para experimentar 3 meses e fiquei 12 anos. Né? O que aconteceu é que eu multipliquei por 30 vezes, mais de 30 vezes o meu negócio, expandi para 5 países, tive mais de 700 funcionários. Tudo com sede no Brasil. Sede no Brasil. Então, aí eu cresci exponencialmente aprendendo coisas que eu não aprendi nem na universidade, nem nos MBAs que eu fiz, né? Nem nos cursos que eu fazia. Aprendi coisas que realmente são coisas para realmente crescer, empreender. Um pouco que explica, né, a Vistad, porque dos 10 empresários e pessoas mais ricas do mundo, 5 não fizeram faculdade. Você fala, onde que eles aprenderam a fazer os impérios, né? Essas pessoas. Em Vistad você vê muito isso. Em muitos casos. É muito interessante. Eu acho muito interessante a Vistad e para algumas pessoas isso daí às vezes não é muito percebido. O que de fato é a Vistad? Olha, a Vistad é uma organização a maior do mundo, a mais antiga e a mais prestigiosa, não? Em relação a empresários CEOs, mais de 67 anos do mundo. É uma organização que tudo é confidencial, tá? Então, eu não vou poder falar muito, porque são 45 mil empresários no mundo inteiro. Né? E o que a gente faz? Se reúne, faz uma vez por mês, e a gente faz algumas dinâmicas para aprender a ser o melhor líder, desenvolver mais nossos negócios. E, claro, nisso sai muita conversa de M&As, internacionalização, pessoas que estão desenvolvendo novos produtos, novos serviços, novas formas de fazer negócio. Né? Hoje em dia tem gente que me busca muitas vezes para... Miguel, eu preciso de um fundo
eu falo, puxa vida, mas ele não viu ainda que dá para fazer negócios com o negócio dele que de outra forma, mas não conhece. Então, essas coisas a gente vê muito em Vistage, né? Mas por isso que é tudo confidencial, tá? Mas isso funciona de que maneira? Você falou que são grupos de empresários que se reúnem, não é isso? E esses grupos de empresários discutem sobre um determinado assunto? Como é que funciona Então, isso? olha, eu vou te falar, quando eu entrei como membro, tá? Eram 12 pessoas, né? 12 entre homens, mulheres, gente de nova, como eu era novo, né? Eu era jovem, estava com 35 anos, mas tinha gente de 70 anos de idade que era empresário, empresas grandes, empresas pequenas, não? E a gente de setores diferentes, cada uma de um setor. E eu começava a ver que as coisas que eu aprendi, o que eu queria desenvolver, de repente tinha outras formas, que eu não tinha percepção. A gente é ser humano, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente utilize essa parte do corpo, né, as grandes decisões da vida estão aqui, ó, estômago e coração. Quando você fala, se eu errar nessa decisão, né, eu ponho 1000 pessoas na rua, ou eu quebro o meu negócio. Então, as grandes decisões da vida, né, você tomou, e você já tomou isso também, todos nós que estamos aí e quem nos está a assistir, sabem que a gente sua. A gente não dorme à noite, porque são essas decisões. E isso não é só aqui, né? Coisa que a gente vê na faculdade. Não é só consultar com um consultor ou com um amigo que não está envolvido, mas é super... Não é consultar com o pai, não. É outra forma de pensar. E nesse grupo você tem a perspectiva de quem passa pelo mesmo, quem já passou. Então eles falam, poxa, eu era do segmento de manutenção industrial. Tinha uma pessoa de usina, outro de hotelaria, que quando eu pus na mesa que eu queria internacionalizar, eles já tinham feito isso. Então eles me deram muitos tips, né, muitas indicações de como eu poderia fazer aquilo. E só uma reunião eu saí com tantos insights, né, que eu vi o caminho claro. E eu contrastei as minhas decisões, falei, é por aqui que eu vou. Então eu cresci muito rápido, né? Cheguei a crescer 33 vezes. Puxa. E essa é uma característica de quem está em Vistage. Os empresários e os CEOs que estão em Vistage são líderes do seu mercado, né? Eles estão além dos seus competidores, não? E por quê? Porque vem outras perspectivas de fazer negócio que muitas vezes a gente está muito focado no nosso. Mesmo que você esteja numa associação. Então, quando você tem a perspectiva, você fala, que interessante. Então, você cresce. Dentro da tua experiência, nessa dinâmica que você nos explicou, onde hoje você percebe a maior dor dos empresários? Você percebe alguma, vamos dizer assim, alguma dor, que a gente sabe que são muitas, os empresários sofrem bastante, mas você tem alguma em específico que você acha que de repente é a top 3 da... Eu vou te falar top 1. Okay. Pelo menos desde que eu conheço o mundo, né? E que eu conheci muitos empresários, muitos CEOs, né? Minha vida é no meio de CEOs e empresários há muitos anos já, né? É a solidão, sabe? Mas solidão em que sentido? A gente tem que tomar decisões duras, né? Ou decisões importantes, não vamos chamar de duras, decisões profundas, não? E você está sozinho. Você não pode comentar às vezes com o seu conselho, porque eles não vão entender por que você está perguntando algumas coisas. Pode demonstrar uma fraqueza, não é? Pode ser, e você está lá para ser o CEO, né? Então, às vezes, você não pode falar com o seu conselho, às vezes você não pode falar com os seus diretores, porque um deles pode ser o problema. Certo. E você não pode comentar. Um amigo não está envolvido na situação. Se você falar com a sua mulher ou sua companheira, companheiro, pior ainda, porque aí você deixa a família preocupado, né? Consultor vai ter outros interesses, né? Vai querer vender a consultoria. Um coach não vai ter a visão geral, não, de negócio que você tem, não sabe a dor que você está passando. Então é uma profissão que, além de risco, eu posso te contar por quê, é muito sofrida. A gente é muito sozinho, né? O CEO empresário, na hora das decisões difíceis, a gente contrasta com quem? É aquela história, olha para o lado, olha para o outro, olha para o espelho e agora? É complicado. Você tem que usar as tuas ferramentas para poder tomar decisão, né? E falando em profissão de risco, né? Uma estatística desses 45 mil, que é a maior rede de empresários e CEOs do mundo, né? 45 mil, 70%, 72%
são divorciados ou tiveram câncer, ictus, ataque cardíaco. Puxa. Seria uma profissão de alto risco ser empresário e certeza. CEO. Sabe, ninguém se dá conta, né? Porque a gente põe a vida nos nossos negócios. E é por isso que quando você entra no mundo dos negócios, principalmente no nível de decisão, né, como o empresário, o CEO, é muito difícil você fazer essa separação do pessoal, né, do profissional. É um desafio muito Claro. grande, né? Não, é muita coisa. Eu entrei no que eu chamo de trem de alta velocidade, né? Então, eu era jovem, né? Comecei minha empresa com 26 anos, 26, 24 anos, né? E eu entrei nesse trem, meus filhos eram pequenos, eu estava casado. Quando passou, né? Quando eu cheguei nos 50 anos, eu saio do trem, estou bem profissionalmente, conceituado, minha empresa é um sucesso. Mas onde está minha esposa? Já é uma ex. Onde estão meus filhos? Meu Deus, eram pequenininhos, já cresceram e está cada um em um país. Eu tenho a Isabela que vive no Brasil, o Miguel vive em Londres. E você está só. E cadê os amigos que você fez? Um ou dois, né? Cadê aqueles amigos que você tinha, né? Todos eles também estavam em outros trens, para outros caminhos, em outros lugares. Então isso é um perigo. Dá para fazer diferente. E eu aprendi isso em Vistage. Ok. E hoje você entende que os empresários têm essa percepção do risco que eles correm a partir do momento que eles não sabem exatamente fazer essa separação? Eduardo, vamos ver. Quantos empresários você já entrevistou? Quanto que a gente vê no dia a dia, cada um focado no seu negócio? Né? Então, assim, muitas vezes, inclusive, né, eu cheguei em Portugal, eu estou levando a operação de Vista de Portugal, que é outro tema, mas eu cheguei para uma pessoa e ele falou assim, puxa, mas Vista de nunca ouvi falar. Eu falei, isso é CEO há quanto tempo, né? CEO de uma grande empresa. Eu sou CEO há 20 anos e nunca ouvi falar de Vistage. Eu falei, olha, a Vistage está no mundo há 67 anos. É a maior organização do mundo de CEO e empresários. O que mais que você perdeu? Porque, afinal, se você é CEO e não conhece a maior organização de CEOs, que planeta você vive? Né? O que você está fazendo? É porque as pessoas estão focadas no dia a dia, nos seus negócios. E é muito difícil você levantar a cabeça no dia a dia, tem muita coisa, muito desafio, muita meta, né? E a gente quer ganhar, ou quer alguma coisa, quer outras coisas às vezes, e não consegue enxergar ao redor. Quanta gente eu vi que quebrou, né? Principalmente em alguns setores, que você fala, mas a tecnologia estava aí. Você estava vendo vir, todos viram, menos o empresário. Né? Se a gente pegar a música, né? O pessoal do LP, que produzia LP, e depois os compact discs, não viram a tecnologia. Você fala, mas como? É o mercado deles. Como é que você não viu um pouco mais além? Como é que você não previu tendências, riscos e oportunidades? Se você que é o CEO e o dono, o líder da tua empresa, não vê isso, ninguém vai ver. Agora você está lá, operacionalizando, discutindo, né? Está no seu mundo, pode morrer. Você tem uma opinião ou pode trazer para os nossos ouvintes se existe uma diferença entre perfil de empresários brasileiros, portugueses, espanhóis, porque a Vistas tá essa visão muito interessante, porque como você falou, está em mais de 30 países no mundo. 35. Né? Existem algumas características que você pode salientar em cada um desses mercados dos empresários? Que boa pergunta. Boa pergunta, Eduardo. Olha, como eu estou no mundo, né, o mundo Vista de CEOs e empresários me conhece bastante também, e eu conheço bastante tenho essa visão mundial, eu te falo o seguinte. A América tem 600 anos. A América que a gente conhece tem 600 anos. Europa tem 3.000. Isso. Né? Pessoal mais novinho, 600 anos, aprenderam a pedir ajuda. Eles tinham um espelho, um padrão para olhar a coisa e falar, isso é assim, copio. Né? Tanto que a gente tem países lá na América que são países conhecidos por copiar os demais, né? E copiam muito bem, né? Bom, a gente tem do outro lado China, na Ásia também, né? Que olha o tamanho desse animal. Enfim,
Então, assim, América, de Canadá, Chile até a Terra do Fogo, aprenderam a pedir ajuda, aprenderam a ver, aprenderam a perguntar. E aqui não. Aqui na Europa a gente teve muita guerra, a gente passou dificuldade, né? A gente teve as guerras locais, né? A gente teve muita diferença, e ainda tem, mesmo dentro de países, né? Uma diferença muito grande, até disputas dentro de países, né? Quantos países a gente não vê dentro da Europa que querem ainda se separar, né? Então, assim, são 3.000 anos e as pessoas têm que dar respostas. As pessoas foram condicionadas, principalmente os líderes, a construir de forma segura, de construir pilares fortes e dando respostas. E o grande segredo da liderança é fazer perguntas. Então, quem aprendeu a fazer perguntas? Quem precisou de ajuda? O pessoal que estava há 600 anos no mundo só e falava, como é que faz isso? Isso como é que eu faço? E como é que eles fizeram? Aqui não. E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê que os grandes líderes são aqueles que fazem boas perguntas. E quando eu vejo alguns líderes, que não é exclusividade de Portugal, tá? E nem de Espanha, no mundo, né? A gente fala, puxa vida, que tipo de liderança é essa? Porque a pessoa que dá respostas, ela tem que estar mais preparada. Qualquer ser humano não tem a capacidade de dar todas as respostas. Ele está só para isso e a vida pessoal perde. Ou deixa escapar. Eu equilibro. Tá bom, vai. Mas é isso que é muito interessante. Se você perguntar para qualquer empresário, para qualquer CEO, fale sobre o seu equilíbrio de vida. Todos eles vão, em teoria, falar muito bem sobre isso. O problema é que não sabem como conseguir esse equilíbrio. Esse que é o grande desafio, né? Porque muitas vezes essa pergunta eu gosto muito de fazer e eu vejo as pessoas desequilibradas. Muitas vezes estou a falar com alguém e essa pessoa está no telemóvel. Oi, me chegou uma mensagem aqui do meu diretor comercial. Oi, esse cliente aqui é importante, dá um minuto. Em meia hora, a pessoa pega o telefone, o telemóvel, durante 4, 5 vezes, né? Ou não para te dar atenção. Não para escutar, que é outro grande ponto de um grande líder, né? Chegar à escuta nível 3. É saber o que está atrás do que pensa o outro. Isso é escuta do nível 3. Saber o que está atrás do que o outro está a dizer. É fantástico. Eu acho que nesse nosso mundo dos negócios, cada vez mais as pessoas buscam o como fazer, mas não veem a consequência desse como fazer. Elas são muito imediatistas, né? Quer dizer, eles aprendem e tentam entender a forma mais rápida de chegar lá, mas não conseguem ter uma visão de longo prazo, que isso é muito importante, né? Quantas empresas pensaram no curto prazo e hoje não existem mais, né? É claro, e a gente nota de geração para geração, né? Eu desafio aqui a todos os empresários e CEOs que estão a nos ouvir aqui, quantos dos seus filhos querem continuar fazendo o mesmo que você faz? E o pior que hoje, esse é um grande desafio, que são as sucessões nas empresas, né? Você deve passar por muito dessas perguntas, dessas dúvidas, né? Desses questionamentos, como fazer a sucessão na minha empresa, né? Claro. E isso é um tema que a gente discute muito nas reuniões de Vistage, não? E é um dos temas mais interessantes, porque muitos acabam querendo forçar a família, os filhos, a fazerem algo que eles não querem. E isso dá uma série de inúmeros problemas, né? Na empresa, na gestão, na família, no âmbito pessoal, dá doenças, dá enfermidades que a gente vê que foram geradas por isto, né? E, como eu voltei a falar para ti, tem pessoas que não veem que tem outras formas de fazer isso. Se você quiser, hoje mesmo eu vou te dar alguns tips aqui para quem estiver nos ouvindo. Sério? E um vai ser esse, tá? Se você é empresário, e está numa situação dessa que não tem sucessão, pense em fazer do seu negócio um ativo seu, um investimento seu. Afinal, foi você que geriu, foi você que fez. Esse pode ser um ativo. Se você tiver esse mindset de pensar no seu negócio como um ativo,
Porque o que você vai fazer quando vender a empresa? Você vai pegar o dinheiro e vai investir em alguma coisa. Isso. Pois antes de passar por todo esse processo, que muitas vezes é fantasioso, tá? Por que, Miguel, fantasioso? Porque muitas empresas, 90% dos empresários, creem que um dia vão vender a sua empresa para se aposentar. E a empresa quebra, ou não vende, ou não tem sucessão, ou a empresa acaba. Né? Não pensam na sustentação da empresa a longo prazo. Então, e ficam na fantasia de que vai ser vendido. De repente entra um outro produto que substitui cada vez mais. Né? A gente tem uma revolução tecnológica, né? Uma ruptura tecnológica que vai rompendo outros negócios. Então, é muito fantasioso. Então, qual é o meu tip de hoje aqui? Pois faça do seu negócio, tenha um mindset de pensar assim, estou a criar meu negócio para ser um ativo meu. Se comprarem o ativo, fantástico. Se não comprarem o ativo, você vai desfrutar dele. Né? Você vai ter ele te dando dividendos, ele te dando lucro. Né? E se teus filhos quiserem, o dia que você for, e teu companheiro ou companheira também, né? Os filhos podem falar, vou viver desses ativos, ou vou vender esse ativo dentro do meu portfólio de ativos. E esses empresários, você fala, essa questão da sucessão, todos sabemos que é muito crítica, principalmente sucessão familiar, mas existe também o mindset do empresário, principalmente aquele que construiu com suor, que fez aquilo de raiz, né? Existe muito a rejeição a ter um executivo profissional, né? Que é a figura do CEO. Né? E quando tem, na realidade, ele tem muito medo de delegar. Né? Termina aquela figura do CEO sendo uma figura frustrada, porque ele não deixa, de fato, o CEO fazer o que deveria fazer. Como você vê isso e se isso realmente você percebe que é muito comum? Vamos lá. Desde 1789, a gente teve um acontecimento no planeta que foi a Revolução Industrial. Quando começou a Revolução Industrial, a gente tinha dois modelos de liderança no mundo. Um era o militar, que era triangular, e outro era a igreja, que era circular. Tá? Onde, na igreja, o Papa tomava algumas decisões, mas quem realmente resolvia era o clero. E no modelo militar, eu sou o coronel aqui, né? Para não falar general, depende de guerra, se tem ou não. Então, todo mundo me segue. Qual modelo os empresários escolheram? O militar ou o da igreja? Em 1789. O militar. O militar, o modelo triangular. Isso. Muito bem. Só em 1798, a IBM Tecnologia, notou que esse modelo era muito frágil. Que morria o dono da empresa, acabava a empresa. Não tinha sucessor. Ou que tinha uma doença, uma enfermidade e não tinha como substituir. Então, o que eles começaram a fazer? Ir para um modelo de igreja, da igreja. Só que dando outros nomes. Em vez de Papa, CEO. Em vez de o bispo não sei o quê, CFO, CMO, CSO. Todos os C que a gente conhece. da vida. Né? Então, esse modelo foi mais sustentável para os negócios. Tá? E isso está acontecendo. Então, muita gente hoje fala, eu sou CEO, mas não tem nada. Né? Então, por que eu estou a te falar isso? Porque com essa visão de 1789, sabendo que desde 1978 nós conhecemos e sabemos que é um modelo que não é sustentável, tá? O que o empresário, e agora outro tip, esse aí vale R$1 milhão, $1 milhão, para cada empresário. O que você tem que construir com as pessoas que você trouxe para a sua empresa, que são as pessoas que você confiou, é um comitê de direção, mas sustentável. Como se você fizesse uma asa para a sua empresa. São pessoas que, juntas, vão tomar 80% das suas decisões. E você que é o dono, 20%. Tem segredos para isso, tá? E aqui, quando você constrói essa asa e ela é sustentável, não tem conflitos dentro, que é muito difícil, tá? Por isso que tem metodologias para se construir isso, você consegue dar sustentação à sua empresa. Logo depois disso, você passa a construir o board, que geralmente, né, o conselho de administração vem com a empresa familiar. E você que é dono, já
delegou 80% das operações, tem tempo para ensinar outra pessoa e construir um board e você ser presidente do board. Que foi, Eduardo, o que eu fiz como empresário. A minha CEO, ela falava assim, ela comprou a minha empresa, né, há 2 anos atrás. E ela falou assim, estou comprando tua empresa porque você trabalha só 4 horas por mês, né? Até dono da empresa, e eu aqui estou trabalhando muito. Eu falei, claro, você é CEO, está sendo paga como uma CEO, e eu sou presidente do board, 100% das ações, estou como presidente do board e sei trabalhar. Ou seja, tem outras formas de você fazer isso, desfrutar a vida, e isso me permitiu, né, outros desafios, que além do cavalo, que eu já vou te falar, vista de Portugal. Falar assim, eu preciso passar esse conhecimento para os empresários, para os líderes portugueses. Porque a gente aqui, e aqui na Espanha também, né, somos muito familiares. Está ótimo isso, é a característica dos países mais europeus e vai ser sempre. Tem em qualquer lugar do mundo, empresas familiares, Estados Unidos também, em qualquer lugar. Mas a forma de gestão tem que ser muito diferente. Ô Miguel, hoje você fala em Portugal. Antes de qualquer coisa, quanto tempo a Vistas existe em Portugal? 4 anos. 4 anos. A gente começou uma semana antes do Covid. Então, 2 anos eu não conto, mas 4 anos. 4 anos. Você já falamos um pouco sobre características de empresários, mas uma coisa que é facto é aqui em Portugal, a mais grande assim, maioria dos empresários são pequenos e médios empresários, né? Ok. Uhum. E são empresários que têm uma possibilidade de crescimento, mas às vezes eles ficam estagnados até por desconhecer o potencial de crescimento que eles têm, ou às vezes não saber como crescer. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu fico nervoso com isso, Eduardo. Eu acabei de vir de uma reunião aqui, que estava até com uma pessoa que tem um escritório de advocacia, ele é meu advogado. Eu falei, não, Miguel, é que Portugal é pequeno. Eu falei, como? Eu ouço muito isso. Eu falei, Portugal pode ser territorialmente pequeno, assim como Japão, Suíça, Holanda, né? Mas eu conheço os empresários portugueses e tem uma capacidade tremenda de fazer negócios, de pensar, uma capacidade tremenda. E se a gente voltar a 600 anos atrás, né, o que era Portugal? Olha o que Portugal fez no mundo. Olha o mindset das pessoas que originou, né, Portugal ser uma potência em outros lugares. O país que eu nasci, né, porque minha família é espanhola toda, mas eu acabei nascendo no Brasil, né, por isso que meu nome é todo espanhol. Mas olha só, o Brasil, que é uma potência no mundo hoje, foi descoberto pelos portugueses. Portugal fez muito. O que aconteceu ao longo dos anos para que a mentalidade de algumas pessoas fossem limitadas pelo território? Pois não, eu não aceito. Então, quando eu encontro até mesmo algum empresário português, fala, não, eu não consigo crescer porque Portugal é pequeno. Não. Portugal é grande. Tá? Portugal territorialmente é pequeno e quem sabe a sua cabeça está com uma visão ainda limitada e não está a ver outras possibilidades. O que eu conheço de empresários portugueses que estão a fazer negócio em outros países é brutal e estão a ter sucesso, sabe? E estão a crescer, e estão a desenvolver a sua companhia, trazer emprego, criar oportunidades, melhorar a comunidade, melhorar o país. Só que está indo melhorar em outro país, né? Nós precisamos aqui, Eduardo, e essa é a minha crença, esse é meu propósito, tá? Que a gente ajude, né, a alguma parte do empresariado, que é grande, a mudar o mindset, a voltar a ter esse mindset de crescimento, porque Portugal precisa disso. Tá? Eu acho que um grande desafio que existe para os empresários, e talvez isso assuste-os um pouco, é essa questão da agilidade hoje do mundo, né? Como as coisas acontecem rápido. Isso tem muito a ver com a questão da inovação, né? Como os empresários eles podem encarar a inovação como algo factível,
Algo, como você vê isso? Porque normalmente as pessoas às vezes acham que inovação é alguma coisa estratosférica, né? Eu vou inovar, eu preciso criar um novo foguete, alguma coisa desse tipo, que não é. Né? Mas qual é a tua visão exatamente sobre isso? Olha Como lá, os empresários podem ter pergunta. inovação como uma coisa palpável, acessível e às vezes dentro fazendo simples, você inova. Eduardo, você tem muito boas perguntas, hein? Gostei dessa. Primeiro que eu vejo também que quando a pessoa pensa em inovar, já pensa em fazer um curso de inteligência artificial online de 3 meses e falar, estou a inovar. Ciência da NASA, né? Tá ótimo. Eu vou dar outro tip, outro $1 milhão aí, ou de euros para quem está nos ouvindo. Faça 3 perguntas. Você que é líder, empresário, né? Você que é quem toma decisões. A primeira pergunta é o que está a ocorrer no mundo. Com isso, você vai ter uma visão, né, do que está a passar no mundo. A segunda pergunta, como isto impacta no meu negócio e em mim? Que aí você já começa a ter uma visão estratégica. Tá? Como isso impacta no meu negócio e em mim? E a terceira pergunta é, o que eu posso fazer? Com os meus recursos, meu conhecimento, o que eu posso fazer? Já te passa a ter um plano estratégico. De um plano estratégico para um plano operacional. Isso é inovar. E isso é inovar de uma forma realista, sem elocubrar, sem pensar em coisas que, eu vou fazer um curso daquilo, do outro. Por quê? Porque você é o líder e você deve estar olhando para onde vai o seu barco. Se de repente você tem algo que está passando no mundo, atinge o seu negócio e você não tem o recurso para se salvar ou para fazer seu negócio melhor, aí você atua nele. Se não, você com o que tem, conhecimento que tem, você continua. Agora, é muito difícil se você estiver sozinho. E aí eu volto a liderar, a empresário estar sozinho. Dia de hoje, com a velocidade que está no mundo, empresário CEO que está só, são empresários CEOs mortos. Você, nesses grupos que você comentou da Vistas, os empresários, eles pertencem a algum segmento específico ou vocês estimulam a diversidade? Claro, diversidade, né? Não tem nenhum segmento específico, diversidade. Diversidade em tudo. Gênero, mulheres, que para mim eu tenho pouco a falar, porque a minha CEO, como eu falei, que era diretora de operações, era mulher, né? Estou rodeado de mulheres potentes e eu acredito que tem uma falta, né, de mulheres no poder, que o mundo sofre também por causa disso, né? Se a gente tivesse mais mulheres no poder, teríamos mais desenvolvimento. E também idade, né? Hoje eu vejo que tem jovens de 22, 21 anos de idade que estão criando negócios, né, absurdamente grandes, inovadores, né? No meu grupo, né, em Madrid, que tem uma pessoa de 75 anos e outro de 24, esse de 24 ele é empresário desde os 17. E ele está com um negócio que vai faturar esse próximo ano 25 milhões. Puxa. Ele começou sem nada. E é um negócio totalmente diferente, inovador, que ninguém pensaria. Aquele de 75 olha para ele e fala, uau, eu posso colocar isso no meu negócio. Que ele é empresário, tem problemas familiares, tudo. E o de 24 olha para aquele de 75 e fala, uau, assim eu posso dar estabilidade para o meu negócio, eu posso fazer meu negócio, né? Porque eu estou vendo aqui um negócio de 40 anos e o meu só tem 4. Então, assim, a diversidade é espetacular. Por isso que eu falo, se você tiver só, você não consegue ter visão de mundo. Né? Se você tiver, eu estou na minha associação lá, né, das minhas empresas, meu amigo, você está num clube só do seu setor. Você está perdendo coisas. É uma ameaça tremenda. Eu vi setores que caíram inteiros. Né? E tem muitos exemplos. Então, não, você tem que ter diversidade. Tá? E essa é uma característica dos grupos de vista, de você ter diversidade de pessoas, de setores e de cabeça. A única coisa que é comum não é o tamanho das empresas, não é se é homem ou mulher, não é se é jovem ou idoso, né? Independentemente de raça e cor.
A única coisa que é comum é o mindset. Mindset. Né? É. Todos esses 40... Quais seriam esses mindsets? O único mindset desses 45 mil empresários e CEOs do mundo, em Vistage, é que são open mindsets, têm cabeça aberta. Eles têm a capacidade e a curiosidade de criar coisas, fazer coisas, inovar, né? Transformar, evoluir. Tá? E é esse o perfil. Não é aceito em Vistage, porque Vistage escolhe quem entra, não é para qualquer um. Tá? É um processo seletivo. Não é para qualquer um. Eu quero fazer Vistage, não é com uma universidade que vai lá e só um faz. parênteses, por que isso, Miguel? Te falo, só terminar o mindset. A pessoa de fixed mindset, ela está pensando só nela, só no negócio dela, ela não acredita em outras coisas, é negativa, não quer crer. E aí a gente não quer gente assim, porque a gente assim não desenvolve. Quer o status quo, as coisas como estão. Então fica com o seu negócio, segue a sua vida. Está feliz? Está contente? Pois continua. Né? A gente não quer mudar ninguém. A gente só quer ajudar aquele que quer crescer, dando perspectiva. Mas a gente só ajuda quem pede ajuda. Né? Então, a tua pergunta, por que isso? Por que não tem gente, não é qualquer um que entra em Vistage? É porque tem pessoas que já começam a questionar, mas eu vou aprender ou não. Meu amigo, depende de você. Recurso você vai ter, perspectiva você vai ter. Vai ver outros empresários que estão fazendo do nada impérios. Né? Tem o seu. Se você fica com as tuas dúvidas existenciais, né, pode resolver ela de outra forma. Né? Existem outros tipos de profissionais para isso. E se não, deixa eu ouvir, deixa eu aprender. Você tem que estar aberto a aprender. Eu aprendi uma coisa com meu avô, que foi um grande empresário no Brasil, né, um espanhol que começou também com seus 13 filhos lá. E ele estava, meu Deus, eu vou me emocionar aqui, mas ele estava... Tem água aqui para você. Obrigado. Ele estava morrendo de câncer, 94 anos, ele só se comunicava com uma campana, assim, né? Ele teve um câncer no rosto, já não conseguia nem falar. E a última coisa que ele falou para mim, falou assim, Miguel, o último aprendizado da vida é a morte. Segue sempre aprendendo, meu filho. E... Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E é isso mesmo. Aquele que não quer aprender, deixa. Aquele que quer aprender, crescer seus negócios, ver coisas diferentes e construir algo para a humanidade, bem-vindo seja. E é isso, é equipa, é trabalhar em contexto de outros perfis. Eduardo, olha para o teu redor aqui. Ó. Há 2000 anos atrás, nada disso existia. Olha o que nós, seres humanos, fomos capazes de criar, de fazer. Quem você acha que criou isso e fez? Quem tinha fixed mindset ou open mindset? É lógico. Então, Miguel, de tudo que você falou, eu achei muito interessante essa questão que as pessoas precisam saber pedir ajuda, porque normalmente você não é obrigado a perceber que aquela pessoa tem um problema e que você às vezes se sente até constrangido em invadir a privacidade daquela pessoa tentando ajudá-la, né? Como é que uma pessoa pede ajuda? Você tem algum exemplo disso? Olha, essa é uma dificuldade do europeu. Pedir ajuda, porque não está acostumado a pedir, está acostumado a dar a vida, perder a pele para dar a resposta. Então, muito dificilmente pede ajuda, e isso é muito perigoso. Por isso que a gente está vendo a Europa, né, nas estatísticas, são números, né, falando, puxa, é um continente que vai ficando velho. Por quê? Porque a gente não está pedindo ajuda. Um tem que perguntar para o outro, não tem que ter vergonha de perguntar, e como é que eu faço isso? E como eu desenvolvo? Como eu posso melhorar meu negócio? Como eu posso viver melhor? Como eu posso fazer uma sucessão? Como eu posso transformar meu negócio atrativo para o mercado, para alguém comprar? Como eu posso... Sabe, tem que pedir ajuda. Agora, eu tenho uma máxima, né? Imagina que você tivesse poder para curar qualquer coisa no mundo. E você entra numa sala que tem 100 pessoas precisando de ajuda. Uma velhinha
uma senhora com a perna quebrada, chorando, um outro bebê que está ali doente, né? Um outro senhor que está ali passando mal, pessoas que estão passando mal. Quem você ajudaria primeiro? Você ficaria em dúvida, mas eu acho que é aquela que perguntasse, né? Que pedisse ajuda, claro, né? Aquele que te pedir ajuda. Porque se você ajudar alguém que não quer ajuda, vai falar, poxa, eu estava tão bem aqui, eu tinha dor, mas meus filhos vinham me visitar, meus netos vinham cuidar de mim, ou meu pai e minha mãe estavam aqui. Então, quem ajuda sem que a outra pessoa peça ajuda, tem o grande risco, né, de depois ser o culpado pelos problemas do outro. Né? É um absurdo isso, mas é verdade. Já me passou muito isso, até na minha vida pessoal. Enfim, ajude a quem quer pedir ajuda. E se você é empresário e CEO e não pede ajuda, ou não busca conhecer coisas novas, é que talvez não devesse estar no cargo de empresário CEO. Né? Essa dinâmica que você explicou sobre a vistas dos grupos que se reúnem, trazem seus problemas, principalmente para essa característica do europeu, né? Que ele tem aquela posição, no caso, até pela história, né? Não são todos, tá? Eu estou generalizando aqui. Mas eu entendo o que você está falando e eu acho que as pessoas também vão perceber. Não estamos, no caso, colocando um estigma nisso. Nada, para nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil para as pessoas serem transparentes, principalmente num grupo. Como você consegue quebrar e fazer com que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre os seus problemas? Bom, primeiro, uma coisa muito importante, tá? Vistage não é hospital de empresa. Não é hospital de empresa. Okay. Exatamente. Se a empresa está precisando de financiação, de não sei o quê, a gente tem muitos fundos, inclusive dentro de Vistage, né? Americanos, alemães e do Reino Unido, né? Ingleses, para investir. Tem muita gente de Vistage que são investidores, empresários, CEOs. Não é hospital de empresa, só tem empresas sadias. Então a gente fala muito das oportunidades, não só dos problemas. Existem problemas no negócio? Claro, e quando existe a gente fala de um determinado problema. Mas a gente vê todos os riscos, tendências e oportunidades também. E o que a gente fala de oportunidades é sempre de fazer produtos e serviços que estão além da concorrência. Então assim, como que a gente faz? É porque é divertido. É divertido, primeiro, você ter outras perspectivas e falar, isso que estão a fazer aqui no setor de trem, eu posso fazer no meu setor aqui, que é de hotel. Ou, olha o risco daquele lá, eu não cuidei disso, deixa eu cuidar, porque eu não tinha passado no meu radar. Então, assim, a gente se diverte muito com as oportunidades, e aí entra uma outra característica dos empresários e CEOs que estão em Vistage. Todos são boas pessoas. E a gente se ajuda. Isso é fundamental. Claro. E quem que a gente ajuda? Já me falaram, Miguel, mas o Vistage tem o BNI aí, né? Para não ficar citando o nome, mas empresas que são de marketing, né? Olha, eu não acredito em marketing, networking, né? Tem que ter uma rede de networking muito grande. Eu não acredito por quê? Porque o networking ele funciona quando ele é um networking de profundidade. Você conhecer muita gente, conheço 200 pessoas, ou 100, tá bom, e aí você não vai fazer negócio, talvez você faça com um. Agora, quando você conhece um grupo reduzido de 12 a 16 pessoas, que vocês se encontram todos os meses, são empresários de elite, CEOs de elite, te conhecem muito bem, cada um deles tem 20, 30 anos de experiência, com outros CEOs e empresários que cresceram com ele e que também são pessoas boas. Quando você já te conhecem muito bem, falam, eu sei quem é o Eduardo agora, depois de 4, 5 meses, já sei quais são os problemas que ele tem, já sei como ele pensa, é uma pessoa confiável e você, Eduardo, precisa de ajuda, você tem ao redor 350 a 400 empresas que podem ser levadas pela mão pelo teu grupo. Vamos falar, Eduardo, eu tenho um amigo meu que tem um negócio e exatamente ele vai te ajudar.
Ele liga para o seu amigo, fala, tudo bem, João? Olha, vai buscar o Eduardo, tal. Quando o Eduardo vai falar com o João, ajuda. Por isso que as empresas que estão em Vistage são líderes nos seus segmentos. As empresas que estão em Vistage crescem 3 vezes mais que os competidores e crescem muito mais rápido. Tá? Por quê? Por causa de um networking de profundidade. Sempre pergunto assim, pô, isso está parecendo uma seita, não? E não, é porque a gente se ajuda, porque são empresários, pessoas boas, pessoas do bem, a gente aprende muita coisa, os melhores escritores e teóricos do mundo, Jim Collins, Patrick Lencioni, Simon Sinek, não? Daniel Pink, que eu tive com ele o ano passado, esse ano eu tive com Marcus Buckingham, são pessoas, pensadores em negócios top. Então a gente vê o que é de melhor, a gente se diverte, a gente se ajuda, a gente cresce. Fantástico. Eu sou muito suspeito, tá? Eu fiquei 12 anos no grupo. O que eu acho mais interessante, eu gosto... Essa questão do suspeito, eu transformo para o apaixonado, né? Normalmente, quando nós gostamos e acreditamos em alguma coisa, nós nos tornamos apaixonados, né? Então, eu entrei para experimentar, para provar, né? 3 meses. Fiquei 12 anos, porque eu conheci gente excepcional. Eu cresci muito 30 vezes, ganhei muito dinheiro, ganhei mais tempo, aprendi a ter menos estresse, aprendi a recuperar minha vida, né? Aprendi muitas coisas que muita gente do passado nem sabe quem eu sou agora. Consegui vender minha empresa, né? E decidi dedicar minha vida a isso, com esse propósito, ajudar os outros empresários a crescerem, fazer suas empresas serem melhores, ter uma comunidade em volta melhor e fazer um país melhor. E eu vi isso em Vistage, fazendo com países, porque está há 67 anos, a fazer países crescer, principalmente na América Latina, que é impressionante. Só para você ter uma ideia, a Assunção do Paraguai tem 500 membros, empresários CEOs de Vistage. Assunção do Paraguai, não estou falando que é Nova York. Muito pequeno, né? Muito pequeno, 500. E o que está acontecendo com a Assunção? Se você pega os dados estatísticos empresariais, essas 500 empresas estão mudando o país. É o que eu quero aqui. E a gente pode. É o propósito, não é, Miguel? É o propósito. E a gente pode, porque eu já estou conversando com muitos líderes empresariais que eles têm a mesma visão e falando, puxa, Miguel, você tem a ferramenta. A gente sabe que isso é necessário, a gente quer isso e você tem a ferramenta. Alguns me perguntaram, mas a gente já tem aqui, tem muito coach, tem muitas organizações. Um momento. Primeiro que Vistage não é de coach. Vistage tem 20% de mentoria coach, 20%. Segundo, não é uma coisa daqui. Vistage é uma organização internacional. Muito facilmente você se contata com empresários de Canadá, Argentina, Estados Unidos, Brasil, outros países europeus também, Japão, de uma forma muito rápida. Muitas vezes pessoa que está a fazer o mesmo que você aqui. E você se conecta, sai em joint ventures, colaborações, M&As. É absurdo. Por quê? Porque hoje o mundo não é só um país, ou só uma cidade. O mundo é global, né? Se você tem que estar numa organização ou utilizar seu tempo, que é escasso, aonde? Em algo que seja global, para você ter visão global, você é CEO empresário, em alguém com pessoas que estão à sua altura, que são CEOs e empresários, tá? E o tempo nosso é limitado, né? Você não vai ficar em 10 organizações, você fica numa, ou em 2, 3, né? E não em 10, porque você utiliza esse tempo para utilizar para você cuidar mais de você, cuidar da tua família, né? Cuidar dos seus e desenvolver outras coisas, né? Você considera que, vamos chamar de um tripé, né? O tripé do pessoal, profissional e saúde. Esse é um tripé de equilíbrio? Boa pergunta também. Eu colocaria um quarto aqui, mas o primeiro é o de saúde, né? Se você não tiver um plano de como cuidar da sua saúde, como viver bem, não adianta nada você pensar em parte profissional, porque não vai fluir,
né? É impressionante que, como eu te falei, 72% dos empresários CEOs do mundo têm enfermidades, entre elas a gente põe o divórcio também como uma. Você chegar numa sala de 10 e perguntar, geralmente é isso, 7 são divorciados. Tá? Pode ser bom, pode ser ruim. Geralmente é ruim porque são escolhas. Não? E, então, de nada adianta se você não tiver saúde, ver a parte profissional. E a parte profissional, você geralmente faz para atingir a parte pessoal, que é, primeiro, ganhar dinheiro ou ganhar prestígio. Mas se você ganha dinheiro e prestígio e não cuidou de quem está do seu lado, de que adianta? Né? Eu sou exemplo, mau exemplo. Porque eu passei por isso, eu sofri isso. Por isso que com o que eu aprendi, eu já vejo a distância. Quando alguém começa a falar, eu falo, cuidado, warning, vamos lá, deixa eu ajudar essa pessoa. Espero que ele peça ajuda, né? Tem alguns truques aqui para que a pessoa fale, me ajuda, para que eu depois, eu digo eu, mas todos que estão em vistas, né? Podermos nos ajudar. Tá? O quarto tripé sempre é algo que te tira o sono. E cada um de nós tem a sua, né? Porque somos pessoas diferentes, felizmente. Cada um de nós tem algo que incomoda, né? E isso a gente tem que identificar. Quando você identifica isso, você fala, é isso que eu tenho que cuidar mais em mim. Porque daí sim, eu vou cuidar melhor da minha saúde, vou saber dizer os nãos e os sims que eu quero, vou profissionalmente tomar as melhores decisões que eu preciso e pessoalmente vou ter uma rede de relações boas e emocionalmente estável. Vou agora entrar um pouco no pessoal sobre o Miguel. Já tivemos conversando antes e eu achei muito interessante esse seu momento de reflexão pessoal. Você pode contar um pouco dessa tua experiência da Indonésia? Eu vou te pedir o seguinte. Eu quero que você me faça uma pergunta mais forte. Uma pergunta dura mesmo. Uma pergunta que você fala, Miguel... vamos lá, eu quero ser desafiado por você, Eduardo. Miguel, o que hoje você sente quando você bota a sua cabeça no travesseiro e não consegue relaxar ou dormir? É isso. Perguntas difíceis, assim. Eu gosto de perguntas desafiadoras. O que não me faz relaxar e dormir é a relação que eu tenho com a minha filha. Né? Que é uma não relação. Ela está muito distante, ela está no Brasil, é consequência de eu ter trabalhado muito, é consequência do meu divórcio. Né? Então, é uma relação distante. E isso me dói todos os dias. O que me compensa um pouco é que meu filho tá aí. É um amor, eu sou muito positivo, não? E ele é um amor de pessoa, é um ser assim. Eu tive muita sorte de ter 2 filhos maravilhosos, né? E um está presente e me conforta por um lado, me faz dormir. E o outro lado, ter a minha outra filha à distância, me traz um pouco de dor. Mas eu sei que ela está aí, eu amo ela, eu amo os dois, claro, também amo muito ela. E sei que no momento oportuno a gente vai estar mais próximo. Isso é uma questão de... Mas você teve essa experiência agora de meditação, você falou da Indonésia, você conversou comigo. Como foi isso? Eu acho o seguinte, primeiro que você tem que estar muito bem com uma pessoa, né? Então, quando você está bem, você pode desfrutar. E a primeira pessoa que você tem que estar bem é com você mesmo. O eu, né? E se você não tiver uma saúde mental, aliás, hoje é dia Mundial da Saúde Mental. Se a gente não estiver bem mentalmente, de que serve tudo que você faz? Né? Você está a fazer coisas que não têm sentido, muitas vezes. E uma das coisas que a gente fala muito para os CEOs, para os líderes, isso serve para todo mundo. Né? Para você tomar boas decisões na vida, você tem que ter claridade, tem que parar, tem que pensar. E essa é a atividade mais difícil de um empresário, de um CEO, parar e pensar. É mais importante, é mais difícil, porque não para. Né? Parar e pensar. E para parar e pensar, você tem que ter tempo. Muitas vezes a gente não tem. E para ter um tempo de qualidade, você tem que ter claridade. Então, ir à Indonésia me permitiu fazer reflexões onde eu consegui parar
pensar de uma forma tranquila, né? Rever meus valores, rever a forma como eu sou, para depois poder tomar as melhores decisões e ajudar os demais a tomarem decisões também. Isso foi um processo de meditação? Também, né? Foi um processo interessante de meditar. Eu acredito muito. Eu era um pouco cético com tudo isso, né? Mas meditar, né? Parar e meditar é algo que me permitiu, né? Entender que minha cabeça não para e que, claro, você tem que parar e ver o mundo de outra forma, né? Você controlar seus pensamentos, você tem a capacidade de controlar teu corpo para depois você poder tomar decisões. Então, sim, é um processo de interiorização muito grande que eu acredito e que eu vou querer estender isso. Que bom. Miguel, infelizmente temos tempo, né? E o assunto eu acho que tem oportunidade aí para vários capítulos. Claro. E com certeza vai ser um grande gosto poder tê-lo novamente conosco aqui no Business do Podcast. Para fechar, o que você falaria hoje, vamos dizer assim, uma palavra forte que você falaria hoje para encerrar esse nosso programa para as pessoas que estão a nos assistir? Consciência. Consciência. Por quê? Porque, afinal de contas, você tem que parar, pelo menos, e ter consciência de como está a tua vida hoje, para onde você quer ir. E o que você deve fazer para ir desse ponto A ao ponto B. Se você não tiver consciência, você vai ser levado por outros, que têm outros interesses não seus. E quando você vê, a tua vida pode estar, e muito provavelmente vai estar, quebrada. Ok. Eu acho que foi muito forte o que nós ouvimos, foi um grande aprendizado. Nós conhecemos uma pessoa com uma experiência hoje de vida e profissional fantástica. Nós conhecemos também um projeto interessante, vamos assim chamar, uma organização que faz com que as pessoas sejam melhores. Então, eu estou me sentindo muito bem, Miguel. Estou me sentindo muito bem porque quando nós fazemos um episódio, um programa, e esse programa a gente percebe que vai ajudar as pessoas, vai fazer com que elas sejam melhores, para mim é uma total realização e cumpre exatamente o objetivo desse nosso podcast. Miguel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco. Faça uma boa viagem de retorno para a Espanha. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência e com certeza nos veremos numa próxima edição do Business do Podcast.